Oi pessoal, tudo bom? Vamos começar o Get Ready With Me de hoje, hidratando bem os lábios. Eu usei o meu lip balm da Nivea Matte Protection, que tem uma hidratação perfeita. E vou passar uma base de alta cobertura na minha pálpebra e na olheira. Eu não gosto muito de usar corretivo, então eu acabo usando essa base que tem uma cobertura bem alta como um corretivo na minha área que eu preciso de correção. Ela também ajuda a minimizar um pouco a vermelhidão da minha pálpebra, então também já serve como um primer. Eu amo essa base. Depois de usar essa base, eu vou aplicar um pouquinho de pó por cima dela para dar uma secada, porque ela fica ainda um pouco meio úmida. E agora vamos para os olhos. Eu vou começar usando uma sombra marrom bem clarinha, mais ou menos um tom acima da minha pele, para começar a marcar o côncavo, a dar a profundidade do olho. Essa sombra eu também uso mais para ajudar a esfumar as próximas sombras. Se você não tiver uma sombra clarinha, você pode usar até um pó mesmo de rosto para poder fazer esse efeito, para ajudar a esfumar depois. Depois disso, eu vou usar a segunda sombra mais escura, que é um marrom mais quente, e vou começar a marcar o côncavo e puxar um pouquinho dessa sombra para a pálpebra. Outro detalhe bem importante é que eu estou usando o mesmo pincel. Eu gosto sempre de usar o mesmo para ajudar mais ainda na transição das sombras. É uma dica que eu já dou para vocês. Aí esfuma bem o côncavo e depois eu vou voltar com um pouquinho daquela base que eu usei como corretivo e vou aplicar na parte da pálpebra e no canto interno. Por quê? Porque eu vou usar ela como um primer para segurar a minha futura sombra, que é uma sombra bem brilhosinha. Ela é da Miss France, de uma paletinha nova. Ela é incrível, ela tem assim uns partículas de brilho bem fortes, então dá um efeito super lindo. Pena que com o pincel ela não estava pigmentando tanto, então eu vim com o dedo mesmo e fui aplicando, dando batidinhas para poder fixar bem naquela parte que eu apliquei a base. Depois disso, eu esqueci de mostrar, mas eu peguei uma sombra marrom mais escura daquele meu triozinho da Fenza e apliquei com a pontinha do pincel chanfrado no côncavo, fazendo tipo um cut crease, sabe? Marcando bem, para poder dar essa profundidade maior ainda e ressaltar mais ainda a sombra brilhosa que a gente aplicou. Depois, com uma sombra branca mate, se você quiser pode usar uma cintilante, eu apliquei abaixo da sobrancelha para dar esse efeito de sobrancelha recém-feita que eu tô amando fazer. E retoquei mais um pouquinho a minha sombra brilhosa, porque depois que a gente dá uma esfumadinha com marrom, ela meio que dá uma sumidinha, então é bom a gente retocar para ficar bem marcado. Depois eu vou vir com lápis preto de sempre, esse meu é da Miss France. Eu amo lápis preto e não poderia faltar nessa maquiagem. Eu apliquei uma boa camada tanto na linha d'água superior quanto na inferior. É bom você reforçar bem, porque o olho com lápis preto fica mais dramático assim, então dá aquele aspecto de maquiagem mais elaborada, por mais que não tenha tanta sombra, tanta marcação na pálpebra, o lápis preto ele tem esse tchan, de dar essa impressão de olho bem elaborado, então eu costumo passar bastante, tanto em cima, tanto embaixo. E também é bom você usar um lápis bem cremoso, tá? Esse meu da Miss France, ele é ótimo, então meio que dá esse efeito mais esfumadinho, porque a própria madeira do lápis faz com que ele fique mais esfumado. Isso é um truque que eu descobri ao longo desses anos todos de uso. Agora eu vou fazer um delineado gatinho. Eu tô usando meu delineador líquido da Vivai, ele é maravilhoso. Eu tô amando usar esses delineadores de pincel mesmo, sabe? Aqueles de esponjinha eu já desisti, não consigo mais usar, não curto. E esses de pincel pra mim são os melhores, então ele é muito fácil de fazer um delineado gatinho com ele. Eu acabei fazendo o olho esquerdo primeiro, e aí eu fiz um delineado bem curtinho, assim, super discreto. Mas, quando eu fui fazer o olho direito, eu acabei puxando e vi que realmente a minha vida é para delineados mais puxados, então ele ficou bem grande. Eu tive que retocar o esquerdo para fazer tão igual ao direito. E aí vocês vão vendo ao longo desse passo a passo. Eu vou dar uma acelerada bem boa para vocês não se cansarem assistindo, mas eu fiz um delineado bem puxado, bem grande. Depois eu retoquei novamente a sombra brilhosa com um pincelzinho para ficar mais destacado ainda e passei sobre a preta no lápis para ajudar esse lápis a durar bastante, já que aqui em Fortaleza é muito quente, o lápis acaba derretendo. Então, passando a sombra preta, evita que esse lápis derreta e você fique toda borrada. Agora é a hora mais repetitiva da maquiagem, que é colocar
o Curvex pra funcionar e passar muitas camadas de máscara. Eu tô usando a máscara da N-Color, que eu tô apaixonada. Eu preciso fazer uma resenha dela urgentemente. Essa máscara dá um volume e uma alongada nos meus cílios, que é uma coisa assim de outro mundo. É incrível. Então eu coloquei muitas camadas. Eu cortei bastante parte desse vídeo. Acho que eu coloquei umas 4 a 5 camadas de rímel nos meus cílios, porque meus cílios eles são bem finos e não tem... tem uns maiores que os outros, não são, sabe, condicionados. Então, eu tive que passar muitas camadas de rímel, tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. A gente nunca deve esquecer dos inferiores, porque cílio inferior bem destacado dá um tchan na maquiagem que vocês não têm noção a diferença que faz. Então, vamos aplicar bastante rímel, tanto em cima, tanto embaixo, para dar esse acabamento na maquiagem. Depois dessa maratona de rímel, eu vou aplicar uma sombra branca que eu apliquei embaixo da sobrancelha, no meu canto interno, e retocar a minha sombra marrom no côncavo, porque eu achei que estava um pouquinho fraco. Então, eu resolvi colocar mais um pouquinho e pronto. Resolvido esse problema, vamos para a pele. Eu usei um BB Cream da L'Oreal na cor médio. Eu tô apaixonada por esse BB Cream. E como eu não tenho muito o que retocar no meu rosto, assim, eu não tô com muita espinha, minhas manchas de sarda estão mais claras, eu tô usando BB Cream pra ir pra festa mesmo. Então eu passei uma boa camada. Eu tô amando esse pincel, que ele imita aqueles top flash da Sigma. Ele é um kabuki da Macrylan. Preciso fazer resenha dele também. Gente, sério, tem muita novidade pra fazer resenha pra vocês. Esse pincel é muito bom e dá um efeito maravilhoso na base. Então, o BB Cream tá sendo incrível. Sem falar que esse BB Cream é bem sequinho, então pra quem tem pele oleosa, ele é incrível. Depois do BB Cream, eu fiz um contorno de leve no meu rosto, assim, abaixo da maçã do rosto. Eu sempre gosto de fazer contorno somente nessa lateral do rosto, porque eu acho que meu rosto ele é muito... gordinho nessa parte, então eu faço somente nessa parte e passei pó no meu rosto todo. Aproveitei também para dar uma esfumada no contorno e depois eu passei blush. Usei um blush bem naturalzinho, meio laranjinha assim, para poder não brigar muito com a maquiagem, já que o aniversário era à tarde. E de batom eu resolvi usar o Coralice da Quem Disse Berenice. Eu amo esse meu trava-língua, porque eu tava achando que tava muito marrom. Eu ia usar um nude, mas eu não, eu vou usar um pouco de toque de cor, porque, né, dá um up no visual. Agora uma fotinha de como ficou a maquiagem. E também uma foto de eu com os meus amigos. Eu chamei apenas os mais próximos e foi uma tarde maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau!